Fala pessoal, bem-vindo ao canal Aprendendo Cálculo com o professor Raimundo e vamos continuar aqui a nossa playlist de noções de lógica. Hoje a gente vai estudar o que é tautologias, o que são proposições logicamente falsas e relações de implicação e de equivalência, tá bom? Então vamos começar falando sobre o que é uma tautologia, mas deixa logo o seu like no vídeo, se inscreva no canal para não perder os próximos vídeos da playlist. E uma tautologia nada mais é do que uma proposição logicamente verdadeira. Tá, professor, e daí? Não entendi, eu não sei o que é isso. Não adiantou nada essa explicação. Bom, uma proposição logicamente verdadeira é quando dada a uma proposição qualquer, os valores lógicos possíveis dela sempre serão verdadeiros, tá bom? Se tudo der verdadeiro, nas opções que a gente vai ter no estudo dos valores lógicos da proposição, a última coluna, né, a coluna da proposição mesmo, vai ser tudo verdadeiro. Professor, e por que tem esse nome, tautologia? Bom, aí é como se fosse um apelido, tá? Mas o nome mais formal mesmo seria a proposição logicamente verdadeira. Mas, professor, não é muito fácil ver isso? Por exemplo, uma proposição P, se ela for só V, é uma proposição logicamente verdadeira. Sim, só que o que acontece? Nem sempre é tão fácil a gente analisar o valor lógico de uma proposição, principalmente quando ela é uma proposição composta, já formada por vários símbolos, né, dos quais a gente já estudou, como por exemplo aqui, ó, a gente já tem uma negação, tem o e, tem o se então, e tem o ou. Isso aqui é uma proposição, mas é uma proposição composta, já formada por todos esses símbolos que a gente já explicou aqui no canal nos vídeos anteriores. Tá bom? Beleza. Então vamos ver se isso aqui, né, é uma proposição, esse exemplo, né? Como é que eu vou analisar para ter certeza que isso é uma proposição? Construindo a tabela verdade da proposição, tá bom? E vamos analisando com calma para ver se realmente o valor lógico disso tudo aqui é tudo verdadeiro. Vamos lá. O primeiro passo para construir a tabela verdade é você contar quantas proposições simples tem. Eu tenho a P, tenho a Q, e só. Então, tenho duas. Aí eu começo descrevendo duas colunas para essas duas, o P e o Q. Ok? Quando tiver negação, você pode fazer com ele. Então, tenho a negação do Q, eu posso fazer aqui do lado. Aí agora você vai pegar de pares, proposições compostas formadas por pares, como o P e não Q aqui, P e não Q, e agora a proposição Q ou P, que também é um par de proposições simples, formando uma proposição composta, o Q ou P. Beleza? E aí, por fim, agora seria toda essa questão. Mas só para ficar mais fácil de eu construir a tabela, eu vou escrever aqui toda, que é toda a equação, tá bom? Beleza, da feita que você fez isso, a gente já pode começar a desenvolver a nossa tabela. Ok? Vamos começar aqui pelas duas primeiras colunas. Pronto. E aí, para começar a tabela, você vai sempre pelas proposições simples, tá? Pelo P e Q, e vai analisando as possibilidades dela. Por exemplo, a proposição P pode ser verdadeira e a proposição Q também ser verdadeira. E existe a possibilidade da proposição P ser verdadeira, já a Q ser falsa. Olha aí, são as opções que podem acontecer. E no caso da P ser falsa, a Q pode ser verdadeira, ou ela também pode ser falsa. Pronto, e a partir dessas duas colunas, a gente pode preencher todas as outras. Por exemplo, na terceira coluna, da negação do Q, basta lembrar que para eu negar uma proposição, se ela for verdadeira, a negação dela é falsa. E se ela for falsa, a negação dela vai ser verdadeira. Pronto, e aí eu já preenchi a coluna do negação de Q. Agora, a coluna do P e não Q, eu gosto de fazer assim. Primeiro, eu faço uma seta para indicar quais são as colunas que eu estou utilizando para compor a proposição. Nesse caso, é a P e a não Q. Isso me ajuda a ir me guiando para eu não me perder na construção aqui da tabela. E aí, como aqui é o conectivo E,
eu tenho que lembrar que no conectivo E só vai ser verdadeiro se as duas proposições que estão participando da composição do E tiverem sinal lógico de verdadeiro. Vamos ver isso. Então vamos ver se isso acontece. Na primeira linha não, né? Porque aqui é falso. Então aqui é falso. Na segunda linha, sim, verdadeiro, verdadeiro. Então, aqui vai ser verdadeiro, aqui as duas são falsas e aqui a P é falsa. Pronto. Agora vamos estudar a quarta coluna, que é a coluna do Q ou P. Aí que você faz? Você desmarca aqui as opções que tinha marcado e marca agora o Q e P. Percebeu que eu podia ter deixado o P aqui, né? E o Q, pronto, para me ajudar a me guiar. E no OU só vai ser falso se as duas forem falsas. Então, nas duas primeiras a P é verdadeiro, então está aqui. E na terceira linha o Q é verdadeiro, mas na última linha não, todo mundo é falso, então aqui vai ser falso. Beleza. Agora toda, só para eu relembrar aqui o que está juntando as duas últimas colunas, eu vou apagar aqui. Bom, então eu tenho aqui o P e não Q, que é esse lado da proposição que eu estou estudando, e o Q ou P, que é o outro lado. Pronto, então vou comparar essas duas utilizando o condicional se então. E aí eu só tenho que lembrar que o se então só vai ser falso se a primeira parte for verdadeira, no caso aqui, se a primeira parte for verdadeira e a segunda for falsa, o que não acontece aqui, tá bom? Só esse seria o único caso de ser falso. Se a primeira aqui for falsa, como acontece nessas três, já imediatamente eu posso afirmar que é verdadeira. Tá? Que eu já poderia dizer logo que era verdadeira, só por saber que aqui é falso. Tá? E o caso que ficaria sobrando seria o da segunda linha, que é verdadeiro, aí eu ainda tenho que analisar. Aqui teria que ser falso também para ser falso. Mas não é o que acontece. Então, toda a última coluna deu verdadeiro. Logo, então, essa proposição é uma tautologia, já que todos os valores lógicos possíveis para ela são verdadeiros, beleza? Se ficar alguma dúvida, deixa nos comentários. Agora vamos para as proposições logicamente falsas. Tá, professor? O que é uma proposição logicamente falsa? Lembra, o que a gente acabou de estudar são as proposições logicamente verdadeiras, ou tautologias. Uma proposição logicamente falsa nada mais é do que uma proposição onde todos os valores lógicos possíveis dessa proposição, como esse exemplo, vão ser falsos, tá bom? Eu já vou construindo a tabela daqui para a gente analisar esse exemplo e ver que é isso que acontece nesse caso. Pronto, e como eu disse no outro, quando eu quero estudar os valores lógicos de uma proposição, o primeiro passo é contar quantas proposições simples tem. E nesse caso a gente só tem uma, só o P. Já que eu só tenho uma, só o P, vai ser só duas linhas, porque o P só vai poder ser verdadeiro ou falso. E o não P, a negação do P, se o valor lógico do P é verdadeiro, a negação dele vai ser falsa, e se ele for falso, a negação dele vai ser verdadeiro. E agora a gente vai estudar o P e não P. Ou seja, lembra, no caso do E, só vai ser verdadeiro se as duas proposições que compõem essa proposição são verdadeiras. Na primeira linha, o não P é falso, então aqui é falso. E na segunda linha, o P aqui é falso, então aqui é falso. E aí você vai ver que nesse estudo, a proposição que a gente está estudando deu toda falsa. Então é uma proposição chamada proposição logicamente falsa, beleza? E aqui a última parte do vídeo é falando sobre as relações de implicação e as relações de equivalência. Basicamente, o que você tem que entender é que uma relação de implicação é utilizando esse símbolo, que basicamente é o símbolo do se então, que é esse, mas você adicionando uma barra, tendo duas barras assim. Tá? A mesma coisa acontece com o símbolo da equivalência, que basicamente é o símbolo do se somente se, mas onde você adiciona mais uma barra, tornando o símbolo dessa forma. Ok? Tá, professor. E qual é a diferença para usar o símbolo do se então para a relação de implicação e para o símbolo do se somente se para a relação de equivalência? Basicamente é o seguinte: quando você utilizar tanto a relação de implicação ou a relação de equivalência, você já está afirmando que
O que você está estudando é uma tautologia, ou seja, a proposição que você está estudando é uma proposição logicamente verdadeira, tá bom? Eu coloquei uns exemplos aqui, como por exemplo esse caso para a relação de implicação. 2 é divisor de 4, verdadeiro. 2 é divisor de 4 vezes 5, 4 vezes 5 é 20. Isso também vai ser verdadeiro. E lembra, verdadeiro com verdadeiro, aqui também vai ser verdadeiro. Você estuda como se fosse um se então, tá bom? Mas aqui já estaria garantido de que isso seria verdadeiro por conta de eu estar usando o símbolo de implicação. E eu coloquei só esse exemplo para a gente confirmar que realmente é verdadeiro. Na relação de equivalência, é bem parecido. Aí eu trouxe um exemplo um pouco mais complicado que a gente vai fazer junto agora. Pronto. Então vamos construir a tabela verdade para verificar que isso realmente é uma relação de equivalência, ou seja, que o valor lógico dessa proposição é logicamente verdadeiro para todas as opções. E para começar, a gente conta novamente o número de proposições simples. No nosso caso é só o P e o Q, então vai ser uma tabela com 4 linhas. E aí a gente vai começar a primeira coluna com P, a outra com Q. Se tiver negação, a gente já faz logo em seguida. A gente tem das duas proposições simples, ou seja, a gente tem a negação da P, tem a negação da Q. Agora a gente vai pegar as duplas. Aqui a gente tem o se P, então Q. Eu já vou colocar aqui. Se P, então Q. E a outra dupla que a gente tem aqui é o se não Q, então não P. E depois a relação final, né? Que teria que dar verdadeiro. Eu vou colocar de novo igual na outra toda, só para ficar mais organizada aqui a minha tabela toda na tela. Tá bom? Agora eu vou construir a tabela e daqui a pouco eu já volto colocando os valores lógicos com vocês. Tá? As possibilidades de valores lógicos das proposições simples a gente já viu no primeiro exemplo. Verdadeiro, verdadeiro, verdadeiro e falso. Falso e verdadeiro. E falso e falso. E aí a gente vai construir o resto da tabela de acordo com essas duas primeiras colunas. Se eu for negar o P, aonde for verdadeiro eu vou botar falso. E aonde for falso eu coloco verdadeiro. Mesma coisa por não Q. Aonde o Q for verdadeiro eu coloco falso. E onde o Q for falso eu coloco o verdadeiro. E pronto, está feita também essa coluna. Agora o se P então Q só vai ser falso se a primeira for verdadeira, aqui ou aqui, e a segunda for falsa, que acontece só na segunda linha, tá bom? Então vou colocar o falso aqui e todas as outras possibilidades serão verdadeiras. Beleza. Dá se não Q, então não P, tá bom? Que estão aqui nessas duas colunas, ó, uma pertinho da outra. Mas tem que ter uma atenção muito grande, porque o que vem primeiro no primeiro termo é o não Q. E aqui na tabela não está nessa ordem, tá bom? Aqui na tabela a ordem vem primeiro não P. Então não vão se confundir, porque a ordem faz diferença no se então. Beleza? Então, para a proposição construída pelo se então, só vai ser falso se a primeira proposição for verdadeira e a segunda for falsa, ok? Então vamos analisar primeiro aonde essa proposição é verdadeira. Ela só é verdadeira na segunda linha ou na quarta linha, beleza? O que isso quer dizer? Quer dizer que na primeira linha vai ser verdadeiro e na terceira linha também vai ser verdadeiro. Por que, professor? Porque lembra, só vai ser falso se na primeira for verdadeira e na segunda for falso. Como na primeira aqui já é falso, não tem mais como acontecer essa condição. Então, já que aqui já é falso, eu já sei que aqui é verdadeiro. Porque não tem mais como ser falso. Se você tiver com dúvidas para entender assim, então eu vou deixar o vídeo passando aqui no card para você dar uma olhada lá. Agora é o seguinte, lembra, só vai ser falso se a primeira for verdadeira e a segunda for falsa. E a primeira só é verdadeira na segunda e na quarta linha. Vamos ver quais na segunda agora, ou seja, no não P, a gente vai ter a opção falsa. Só aqui na segunda linha, porque aqui na quarta linha é verdadeiro, tá bom? Então o que vai acontecer? A única opção falsa será da segunda linha.
E aqui na quarta linha também vai ser verdadeiro, já que é a segunda opção deu verdadeiro também. Beleza? Aí, para terminar o exercício, eu tenho que fazer ela toda. Mas ela toda, o que que é? É como se fosse um se somente se aqui, analisando esse lado que está aqui na quarta coluna com a sexta coluna. E como é que eu avalio o valor lógico do se somente se? Aqui está faltando um verdadeiro. Eu avalio o se somente se da seguinte forma. As duas composições que formam se somente se elas tiverem os valores lógicos iguais, então ela vai ser verdadeira. Se ela tiver os valores lógicos diferentes, então ela é falsa. Na primeira linha, a gente vai ter verdadeiro com verdadeiro, então vai ser verdadeiro. Na segunda linha, vai ter falso com falso, então é verdadeiro. Lembra, não é verdadeiro com verdadeiro, verdadeiro e falso com falso, falso, tá? É se os valores lógicos forem iguais. Na segunda linha, são iguais sim, porque as duas são falsas, então é verdadeiro. E na terceira linha, verdadeiro com verdadeiro é verdadeiro. Quarta linha, verdadeiro com verdadeiro também é verdadeiro. E aqui está o valor lógico e assim a gente confirma, né, que essa proposição aqui do exemplo, ela realmente é uma tautologia, ela realmente é uma relação de equivalência. Tá bom? Espero que não tenha ficado nenhuma dúvida. Se ficou, deixa nos comentários que eu respondo. No próximo vídeo do canal eu vou trazer mais exemplos só de construção de tabelas verdades para a gente confirmar mais algumas relações de equivalência para a gente utilizar com propriedade em vídeos futuros. Não esquece o like no vídeo, se inscreva no canal. Até o próximo vídeo. Falou!